Olá pessoal, hoje então nós vamos falar aí sobre enumeração implícita, né? Mais especificamente sobre um método que chama Branch and Bound, ok? Então a gente já viu aí, né, que os problemas de programação inteira, eles têm uma natureza combinatória, né? Então a gente pode enumerar as soluções do problema. Só que a gente viu também, né, até eu mostrei lá o exemplo do problema do Cutting Stock Problem, né, que o número de combinações, né, o número de soluções possíveis para um problema pode ser um número exponencial, né, ele cresce exponencialmente, e aí fica impossível enumerar todas as soluções de um problema a partir de um determinado tamanho, né, de entrada de dados. Então a gente não consegue enumerar tudo. Então a ideia é a gente usar uma técnica de enumeração implícita, né, que é o Branch and Bound, que a gente vai ver hoje, que faz o seguinte, né, a gente não precisa verificar todas as combinações possíveis, né? Então a gente viu lá a questão dos limites, né? Então a gente pode usar esses limites, né, tanto os limites primais quanto limites duais, para ir fazendo uma enumeração, e através dos limites eu garanto que mesmo alguns nós, mesmo algumas soluções que não foram exploradas, né, elas não vão ser a solução ótima, né? Então, a partir do momento que eu encontrei a solução ótima, né, através dos limites primais duais que eu já encontrei também, eu consigo garantir que uma determinada solução é ótima, mesmo sem ter encontrado, né, todas as soluções explicitamente. Por isso que a gente diz que é uma enumeração implícita, né? Então, a partir do momento que a gente garante, fala lá que uma solução é ótima, eu posso garantir isso sem ter verificado explicitamente todas as soluções possíveis, certo? Bom, então a ideia do Branch and Bound é fazer uma enumeração inteligente, né, onde apenas uma fração aí das soluções que são candidatas a soluções ótimas vão ser analisadas. Então a gente não precisa analisar todas as soluções inteiras, a gente vai analisar só uma fração delas, certo? O termo aí, né, branch, ele vem do fato, né, que a gente faz uma partição no espaço de soluções. Então, como eu falei, a gente não vai analisar todas as soluções, a gente vai particionando isso, né? E o termo bound é que, na verdade, para esse método funcionar, a gente tem que usar aquela ideia lá dos limites, né, que vão ser calculados ao longo da enumeração, né? Que a gente também já viu aí um pouco, né, sobre essa ideia de limites, limites primais, limites duais. Bom, então o Branch and Bound ele parte aí dessa definição, né, que se a solução relaxada de um problema é viável para o problema original, né, então a solução também é ótima para o problema original. Ou seja, se a gente relaxou uma solução e a solução encontrada é uma solução inteira, né, quer dizer que aquele problema, aquela solução é uma solução ótima para o problema inteiro, obviamente, né? Então o método Branch and Bound ele usa essa definição para que a gente vai fazer? A gente vai relaxar o problema inteiro e vai dividir esse problema relaxado em vários problemas, né, até encontrar soluções inteiras ou encontrar soluções inviáveis. Quando eu encontro soluções inteiras ou inviáveis, eu não preciso mais fazer nenhuma ramificação, né? A gente vai ver como isso funciona na prática. Bom, o ótimo, né, será a melhor das soluções inteiras encontradas. Então, à medida que eu vou executando o Branch and Bound, pode ser que eu encontre uma, né, ou mais soluções inteiras ao longo do caminho. E aí, como eu tenho várias soluções inteiras, né, eu posso pegar a melhor delas, certo? É o que a gente chama aí de dividir e conquistar, né? Bom, então, ao dividir o problema, né, o método ele cria uma árvore, né, onde cada nó, na verdade, vai ser um problema que tem que ser resolvido, né? Na verdade, cada nó a gente vai resolver com o simplex, que a gente já viu, né? Então, nessa árvore, alguns nós eles vão ser ramificados, né, gerando outros nós, ou vão ser podados ou cortados, né? A poda ou corte significa a interrupção da ramificação. E aí, essa poda vai ocorrer nas seguintes condições, né? Então, a gente tem a poda ou corte por inviabilidade. Então, quando a gente insere uma restrição no problema, né, e aí esse problema dá uma solução inviável, então não adianta eu inserir mais restrições, certo? Então, eu posso cortar aquela ramificação, né, não vou seguir nela. A gente pode fazer um corte ou uma poda, né, por otimalidade. Ou seja, nesse caso, quando eu resolvi o problema relaxado, ele deu uma solução inteira, então
pela definição anterior, né, quando a solução é inteira, a solução é ótima. Para o problema original, eu não preciso mais ramificar também. E também tem a poda por qualidade, que aí depende dos limites que a gente tem, né? Essa poda por qualidade. Então, quando a gente tem uma solução viável, né, do problema relaxado, e essa solução ela é pior do que uma solução inteira que eu já tenho, então não adianta mais eu inserir restrição. Lembram lá que toda vez que a gente insere uma restrição no problema, né, a solução vai ser igual ou pior à solução do problema sem aquela restrição, né? Então, quando eu tenho uma solução relaxada que é pior do que uma solução inteira do que eu já tenho, eu posso descartar aquela solução porque eu já tenho uma solução inteira que é melhor do que ela. Então vamos ver aí o funcionamento do branching bound, passo a passo, através de um exemplo, ok? Então, como eu falei, né, cada vez que a gente resolve um problema, na verdade a gente vai utilizar o simplex para resolver, né? Só que aí a gente vai resolver o problema sem as restrições de integralidade, né? A gente vai resolver só o simplex, né, para o problema linear. Então aqui no Lingo eu vou mostrar o passo a passo, né, dessa resolução. Então, o primeiro, eu até coloquei aqui, ó, esse aqui é o problema original, né, onde x1 e x2 tem que ser inteiros, mas vamos imaginar que eu não consigo resolver, usar aqui aquele comando gin, né, então vamos resolver aqui, por isso que eu chamei aqui, ó, o problema original é o R0, né, então eu vou resolver aqui o R0, resolvi, ixi, esqueci de colocar a multiplicação aqui, né. Vamos lá. Então, olha só. No meu R0, a minha função objetiva é menos 39. Meu x1, 1,85. Vou usar aqui só duas casas decimais, 1,86. E o x2 é igual a zero. Certo? Então, esse é o valor da minha solução no nó raiz. Vou anotar isso aqui. Então, no meu R0, né? Aqui é o R0. O x1 é 1,86. O x2 é 0. E o lower bound aqui, que eu chamei aqui, ó, o lower bound é menos 39, né? Bom, nesse problema, à medida que eu vou inserindo restrições no problema, a gente vai ver que o lower bound, né, que é o lower bound é o menor valor possível, né? É um limite inferior. Então, na verdade, eu já sei que se tiver solução ótima para esse problema, ela vai ser maior do que menos 39. Menos 39 é o mínimo que eu consigo alcançar relaxando as restrições de integralidade. À medida que eu vou adicionando restrições, meu problema vai ficando maior, né? A solução vai ficando maior, ou seja, vai ficando pior. Como eu ainda não tenho uma solução inteira, eu vou dizer aqui que meu upper bound, né, meu limite superior, meu UB, vou chamar ele aqui de infinito, que é a pior solução possível, né? O problema é de minimização, lembrando. Então, se eu tiver uma solução que é infinita, né, é a pior situação possível, certo? E aí, o que eu vou fazer agora com esse nó raiz aqui, né? Então, no melhor caso, eu sei que eu tenho uma solução de menos 39, agora eu vou fazer uma ramificação. Então, o que é essa ramificação? Eu vou escolher uma variável que deu fracionária para poder inserir duas restrições nesse problema. Então, olha só, eu vou pegar aqui, né, no caso aqui, ó, foi x1, x1 foi fracionário. Se tivesse os dois, eu poderia escolher qualquer um aqui, tá? Mas vamos fazer aqui com o x1, né? Tem que ser com o x1, na verdade. Então eu vou fazer um nó, vou colocar um nó aqui, vou chamar esse nó aqui de R1 e vou colocar um outro nó que eu vou chamar de R2, né? Então, por isso que a gente diz, né, que vai gerando uma árvore, né? Então, ó, aqui eu gerei um problema com a seguinte restrição, ó.
Como x1 aqui está 1,86, então aqui eu vou colocar aqui no R1, o x1 tem que ser menor ou igual a 1. E no R2 eu vou colocar aqui o x2, ó, x1, né, tem que ser maior ou igual a 2, certo? Então ou ele vai ser menor do que 1, né, ou ele vai ser maior do que 2, menor ou igual a 1 ou maior ou igual a 2, certo? Então vamos resolver aqui o R1 primeiro aqui. Então só lembrando, no R1 o x1 é menor ou igual a 1. Vamos resolver esse problema? Olha só, então agora o x1 deu inteiro, só que o x2 deu fracionário e eu tenho um novo limite inferior aqui, ó, 37 menos 37,5. Vamos anotar isso lá e vamos ver o que vai acontecer. Então agora eu tenho 1,5 e menos 37,5, certo? Reparem o seguinte, ó, como aqui também deu fracionário, eu vou gerar mais 2 nós. Vou chamar aqui de R3 e R4. Aí reparem que agora, ó, eu tenho 3 nós ativos, né? Tem 3 nós ativos. Então eu poderia resolver esse nó aqui, poderia resolver esse nó aqui, poderia resolver esse nó aqui. Aí vai depender da minha regra que eu vou explicar mais pra frente lá. Mas vamos fazer o simples aqui, né? Vamos resolver na sequência, né? Vamos resolver aqui o R2 e depois a gente resolve os outros dois aqui, certo? Então, resolvendo o R2, ó, antes aqui, deixa eu só colocar aqui, né? O que vai acontecer aqui, ó. Então aqui eu tenho que ramificar, né? Foi o x2. Então aqui eu tenho que colocar que o x2 é menor ou igual a 1 e aqui o x2 maior ou igual a 2, né? Então agora vamos resolver o R2. No R2, ó, o x1 tem que ser maior ou igual a 2. Então eu vou só comentar aqui que a gente vai precisar resolver esse problema com essa restrição mais para frente, né? Quando a gente for resolver o R3 e o R4. Então eu vou colocar aqui o R2 tem que ser x1 maior ou igual a 2. Então na hora que eu resolvo o R2, no feasible solution. Então a gente já deu um corte, né? Uma poda por inviabilidade. Isso quer dizer que não existe, né, solução que atenda essa restrição. Então o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou cortar, né, podar esse nó aqui, ó. Não vou seguir nele e vou indicar aqui só porque que ele foi cortado. Ele foi cortado por inviabilidade. Então eu não preciso mais descer nessa árvore aqui, ó. Fiz um corte aqui, certo? Então agora eu vou resolver o nó R3. Aí repare que o nó R3, ó, ele tem, né, a restrição de R1 permanece, né? X1 tem que ser menor ou igual a 1, X2 também tem que ser menor ou igual a 1. Então vamos resolver o R3. Então eu vou tirar aqui o R2, né, que a gente não usa. Vou colocar aqui R3. E aqui no R3, né, o X2 tem que ativar aqui. X2 tem que ser menor ou igual a 1. Não é isso? Tanto x1 quanto x2 menor ou igual a 1. Resolvi. Opa! Temos nossa primeira solução inteira. Aqui, ó, x1 igual a 1, x2 igual a 1. Isso quer dizer que eu posso cortar aquele nó também. E agora eu tenho um upper bound. O que é o nosso upper bound? Eu já sei que eu tenho uma solução que vale menos 32, né?
Então agora todas as soluções que forem maiores, né, no caso, maiores do que menos 32, eu posso descartar do problema, porque eu já tenho uma solução inteira que vale, né, menos 32. Vamos continuar lá para ver o que vai acontecer. Então aqui eu tenho 1 e menos 32. Agora eu atualizo aqui, ó, meu UB igual a menos 32, né, que é a melhor solução inteira que eu tenho no momento. Agora vamos resolver aqui o R4, né? O R4, ó, ele carrega, né, o x1 menor ou igual a 1 e o x2 maior ou igual a 2. Vamos lá. Então eu vou comentar aqui e vamos lá. R4 x2 maior ou igual a 2. Vou resolver. Aí ele deu uma solução de menos 37, né? O x2 deu inteiro e o x1 deu fracionário. O x1 deu 0,71. 0,71. Deixa eu gravar isso aqui, menos 37, 0,71. Então, 0,71. Aqui deu 2, né? 2. E aqui deu menos 37. Então, olha só. Reparem que, como esse valor aqui, ele ainda é melhor do que o nosso upper bound, né? Quer dizer que eu ainda tenho uma esperança de achar uma solução melhor do que menos 32. Então, se eu acrescentar uma restrição aqui, pode ser que eu ache uma solução de menos 37 ou pior do que menos 37. Mas, né, como ainda está melhor do que o menos 32, eu ainda posso ramificar aqui, ó. Então, vou fazer a minha ramificação. Tá ficando apertado aqui, né? Mas vamos lá. Deixa eu fazer a ligação. Aqui. Então agora é o R5 e R6. R5 e R6. No R5, vou colocar que o x1 tem que ser menor ou igual a 0, né? E aqui o x1 tem que ser maior ou igual a 1, né? Porque o x1 está entre 0 e 1, né? Então vou resolver aqui primeiro o R5. O R5 ele carrega, ó, x1 menor ou igual a 1, x2 maior ou igual a 2, x1 menor ou igual a 0. Então ele tem essas três restrições aqui. Então R5 x1 menor ou igual a 0. Resolvendo, ó, então deu uma solução fracionária, né? Nesse caso aqui, x1 igual a 0, x2 igual a 3,25 e a função objetivo menos 35,75. Vamos anotar isso lá. Então ainda vai ter uma ramificação aqui, vou deixar para colocar depois, porque a gente vai resolver aqui o R6 primeiro. No R6, ó, eu tenho que usar, né, x1 menor ou igual a 1, x2 maior ou igual a 2 e x1 maior ou igual a 1.
Então, vou comentar aqui, porque a gente ainda vai ter que resolver esse problema. O R6 é x1 maior ou igual a 1. Inviável, então eu corto aquele nó também, né? Então vem aqui, só lembrando aqui, né, que a gente deu um corte de otimalidade e aqui a gente deu um corte de inviabilidade. Então agora eu vou fazer uma ramificação aqui, aí só deixa eu passar essa figura aqui para outro, deixa eu cortar aqui. Vou pegar aqui. Aí só lembrando que o nosso upper bound, né? Nosso upper bound é igual a menos 32. Aí agora, né, o x1 está inteiro, o x2 está fracionário. Então agora eu coloquei menos aqui, né? Não é menos não, né, gente? É 3,25 positivo, né? Então, aqui, né, o x2 tem que ser menor ou igual a 3 e aqui o x2 maior ou igual a 4. E vai ser R5, né? R5, R6, R7 e R8. Então vamos resolver primeiro o R7. Então o R7, o x2 tem que ser o x1, né, menor ou igual a 0 e o x2 menor ou igual a 3. X2 menor ou igual a 3. Então vamos resolver. Olha, solução inteira, né? Então posso dar um corte por otimalidade, né? E tem um novo upper bound, ó, né? Meu upper bound era menos 32, agora eu consegui uma solução inteira de menos 33, né? Meu objetivo é minimizar, então menos 33 é menor do que menos 32, então tem uma solução melhor agora, né? Então 0,3. Então 0 e 3 e meu novo upper bound é menos 33. Então aqui eu vou dar um corte por otimalidade. E aqui o x2 maior ou igual a 4, né? Vamos lá. R8 x2 maior ou igual a 4. Inviável. Então, repare que aquele era o último nó que estava aberto, né? Então esse é o último nó que está aberto. E aí, antes aqui, né? Está cortado aqui. E aqui também está cortado por inviabilidade, né? Então, ó, a solução ótima para o problema original é essa daqui, ó. Então repare que a gente não explorou todas as soluções inteiras possíveis, né? Por exemplo, a solução 0 e 0 é uma solução inteira possível, né? E a gente não passou por ela. Deixa eu voltar aqui ao problema original, só para a gente ver, né? Então a solução menos 33, né? Vou colocar aqui arroba gin x1
arroba gin x2. Vamos ver, né, se eu executei certo. Ó, menos 33, x1 igual a 0, x2 igual a 3. Aí eu esqueci aqui de verificar aqui, né, de mostrar aqui, na verdade, ó, aqui, ó, o tipo de solver que ele usou, ó, o branching bound. Então o que ele vai fazendo é isso, né, isso que consome a memória do computador, porque à medida que a gente vai descendo na árvore, reparem que esse problema é pequeno, né, então teve um momento lá que eu tinha 3 nós abertos no início lá, né, era o R3, R4 e o R2, né, e aí à medida que, dependendo das escolhas que eu vou fazer, eu posso ir aumentando o número de nós abertos, e o computador ele tem que guardar isso em algum lugar, né, e aí pode ser que em algum momento ele estoure a memória. Bom, aqui na apresentação eu tenho o passo a passo, né, que a gente foi fazendo lá, tudo bonitinho, né? Corte por inviabilidade, corte por otimalidade, todo passo, né, todos os passos, até chegar na solução ótima, né? Então, depois eu vou disponibilizar isso aí também para vocês. Bom, a ordem, né, que os nós são explorados, elas podem influenciar no tempo de resolução do problema, né? Podendo explorar mais ou menos nós, dependendo da nossa escolha. Neste ponto aí, não há uma regra definitiva, né, que será melhor para todos os tipos de problema. Então, tem problemas que têm características que é melhor, por exemplo, eu ir explorando numa determinada regra. Tem outros problemas que vão ser melhores resolvendo por outra regra. Enfim, não, como é dito aí, né, não tem uma regra definitiva. Né? Dessa forma, o ideal é que a gente teste, né, o problema, o método, né, escolhido para determinado problema e verifique se ele funciona melhor ou não. As regras, né, geralmente usadas são regras a priori, né, que determinam previamente a escolha dos nós, ou regras adaptativas, né, que dependem da informação dos nós ao longo da execução do método. Né? As regras a priori mais conhecidas são a busca em profundidade, né, ou a busca em largura. Na busca em profundidade, né, aquela lista LIFO, né, Last In, First Out, né? Então, o último nó a entrar na árvore é o nó que vai ser analisado primeiro. Por que fala busca em profundidade? Porque primeiro eu vou analisar, vou chegar lá no fundo da árvore e vou deixar um monte de nó aberto aqui em cima, né? E aí depois eu volto subindo, né? Volto explorando os nós lá de cima, né? A vantagem, né, é que os nós viáveis, né, eles são rapidamente encontrados, né, identificando aí alguns limites, né, primais, né, ou seja, soluções viáveis para o problema rapidamente. A desvantagem é que as árvores geradas com essa busca, né, elas acabam sendo maiores, certo? Na busca em largura, então eu vou explorar, né, vou resolver todos os nós de um mesmo nível, certo? Para depois passar para o nível de baixo, que foi o que a gente fez agora, né? Lembra lá quando eu tinha a opção, né? Explorei o R1, gerei o R3 e o R4. Depois eu fui lá, resolvi o R2. Eu poderia ter resolvido o R3 na busca de profundidade e continuar descendo, né? Certo? Como regra adaptativa, pode-se destacar a regra do melhor limitante, em que o nó que possui o melhor limitante será analisado, né, independente da posição da árvore. Então, toda vez que eu tiver um conjunto de nós abertos, eu vou verificar aquele que tem o melhor limite, né? E vou resolver aquele nó primeiro, ou o pior limite, aí depende da regra que você escolher, certo? A vantagem, né, desse método é que, em geral, menos nós são resolvidos ao final. A desvantagem é que pode deixar um número grande de nós ativos, né? Então, como eu falei, né, à medida que a gente vai descendo na árvore, pode ser que muitos nós fiquem ativos, né, esperando ali para ser resolvidos, e isso consome memória. Então, vou mostrar um outro exemplo aqui agora, né, resolvendo também através do método branching bound, tá? Porque nesse exemplo aqui ele tem o corte de qualidade que a gente ainda não viu. Agora também é um problema de maximização. Então, ó, primeiro eu vou resolver o R0, né, que é o problema, resolver o problema lá na raiz, sem integralizar as variáveis, né? Aí resolvi e mais uma vez esqueci de multiplicar a variável ali, né? Isso para vocês verem que eu estou resolvendo aqui sem ter resolvido antes, né? Então, a nossa solução é fracionária, né? Eu tenho uma solução de 8,43 com x1 2,86 e 3 para x2, né? 8,43, 2,86. Bom, então o nosso, vou chamar aqui de R0, né? R0, x1 é igual a
2,86, o x2 é 3 e o upper bound é 8,43. Por que agora eu estou usando o upper bound? Porque agora, antes lá era lower bound porque era um problema de minimização, agora é um problema de maximização. Então meu limite dual, né, da solução inviável está aqui, né? E aqui, ó, eu vou colocar o lower bound, que é o meu limite primal. Meu limite primal é o meu limite viável, né? Como eu ainda não tenho solução viável, minha solução é a pior possível. Qual que é a solução pior possível para o problema de maximização? Menos infinito, certo? Então aqui eu vou ramificar, né? Vou gerar dois nós, o R1 e o R2. Onde o R1 eu vou ramificar aqui, né? Vai ficar o x1 menor ou igual a 2. Ó, tá entre 2 e 3, né? Então, x1 maior ou igual a 3, certo? x1 menor ou igual a 2, x1 maior ou igual a 3. Então, vamos resolver aqui o R1 com o x2 menor ou igual a 2. Então, no R1, x1 menor ou igual a 2. Resolvendo, a gente tem a solução 7,5, né? Então, eu baixei meu upper bound, né? Meu upper bound era 8 e alguma coisa, né? Agora eu tenho uma solução de 7,5 com x1 valendo 2 e x2 valendo meio. Então, aqui x1 vale 2, x2 vale meio e aqui vale 7,5. E eu ainda não tenho uma solução inteira, meu lower bound permanece o mesmo. Aí a gente gera, né, dois nós a partir daqui, porque eu ainda não terminei esse nó, essa ramificação, né? Não dei um corte nela, nem por optimalidade, nem por qualidade, nem por inviabilidade. Então, gerei aqui o R3 e o R4. No R3, a gente tem que o x2 tem que ser menor ou igual a 0. Ele está entre 0 e 1. Então, e aqui o x2 tem que ser maior ou igual a 1. Então, repare, ó, tem três nós abertos, né? Tem o R2, R3 e R4. Certo? Se eu estivesse fazendo uma busca de profundidade, eu poderia continuar resolvendo aqui, ó, R3... né, e descendo até ter os cortes e voltar. Mas vamos fazer aqui, vamos resolver o R2 aqui como se a gente estivesse resolvendo uma busca em largura. Então, na busca em largura, primeiro eu resolvo todos os nós de uma determinada faixa aqui, né, e depois eu vou passando para as faixas posteriores aqui, ok? Então, no R2 eu vou retirar essa restrição aqui e vou acrescentar essa. Então eu vou só comentar aqui essa restrição, né? Porque eu vou precisar dela para resolver o R3 e o R4. E vou criar aqui o R2. Com x1 maior ou igual a 3. Corte por inviabilidade, né? Bom, então já vou até descartar isso aqui, vou colocar aqui R3. Então aqui nós temos um corte por inviabilidade. Então agora vamos resolver o R3, né? No R3 eu tenho, ó, x1 menor ou igual a 2, x2 menor ou igual a 0. Então, x1 menor ou igual a 2, x2 menor ou igual a 0. Resolvi. Então, eu tenho a solução aqui igual a 6, x1 igual a 1,5, x2 igual a 0. Bom, aí eu gerei os nós R5 e R6, né? Em R5, eu tenho que o x1
tem que ser menor ou igual a 1, né? Ele está entre 1 e 2, então aqui o x1 tem que ser maior ou igual a 2. Vamos resolver o R4 agora. O R4 é x1 menor ou igual a 2, x2 maior ou igual a 1. Aqui eu vou só comentar x2 maior ou igual a 1. Ó, então temos nossa primeira solução inteira agora, né? Solução inteira vale 7, x1 igual a 2 e x2 igual a 1. 2, 1 e 7. Então temos nosso primeiro lower bound. Ó. Então, como eu já tenho uma solução que vale 7, olha só, como eu tenho um lower bound, né? Um limite inferior que vale 7 e é uma solução inteira, né? Meu lower bound aqui está igual ao upper bound, né? Então essa aqui eu dou um corte por otimalidade. Aí repare o seguinte, ó, o meu upper bound aqui é 6, o meu limite superior é 6. Isso quer dizer que quando eu resolver esse nó aqui, no melhor caso ele vai ser igual a 6. Da mesma maneira esse cara aqui, na hora que eu resolver ele, no melhor caso, ele vai ser igual a 6. Né? Então eu já tenho um limite que é pior do que a solução inteira que eu tenho, né? Esse cara aqui é pior do que minha solução inteira. Então esses caras aqui, ó, esses nós aqui, não tem como eles serem melhor do que essa solução inteira aqui, porque aqui eu estou acrescentando restrição. Quando eu estou acrescentando restrição, eu estou piorando. Então aqui eu posso dar um corte por qualidade, né? E aí acabou, né? Na verdade eu nem geraria esses nós aqui, ok? Então minha solução ótima é 7 e todos os nós estão resolvidos, ok? Então olha só, é como se eu já tivesse analisado, né? Por isso que a enumeração é implícita. É como se eu já tivesse analisado esses nós aqui, ó, né? Dado que eu tenho esse limite, o upper bound aqui, que é pior do que o meu lower bound, ó, então não interessa mais o valor desses caras aqui. Então, só para garantir que minha solução ótima é 7 mesmo, né? Vamos lá, arroba gin x1, arroba gin x2. Solução ótima, 7, x1 igual a 2, x2 igual a 1. Então é isso aí, pessoal. É o método branching bound, ele funciona dessa maneira, ok?